realidade, para nós falarmos a respeito do nosso sistema de numeração, na realidade do sistema de numeração do mundo, né? Vamos falar a respeito do nosso sistema de numeração decimal, mas antes a gente vai falar um pouquinho sobre os sistemas de numeração que existiram e que existem no mundo. Eu acho que vocês devem lembrar das nossas aulas presenciais, quando nós falamos do sistema de numeração egípcio, do sistema de numeração romano e do nosso sistema de numeração decimal, né? Vocês também devem lembrar que nós falamos a respeito de como surgiu esse sistema de numeração. Se vocês voltarem um pouquinho lá atrás nas nossas aulas presenciais, vocês vão lembrar de que nós falamos que lá no início da nossa civilização, lá nos primórdios da nossa civilização, os humanos, eles não sabiam utilizar, eles não tinham números para utilizar. Eles tinham noção de quantitatividade, mas eles não tinham números para representar essa quantidade. E aí foi necessário a criação desses números para facilitar a contagem, né? Por exemplo, um pastor de ovelhas que levasse as suas ovelhas para pastagem, né? O que ele fazia para poder contar, saber que as ovelhas que foram, a quantidade de ovelhas que foram, seriam a mesma quantidade daquelas que vieram? Ele utilizava as pedras, por exemplo. Então ele pegava cada ovelha que saía do pasto, ele pegava uma pedra e colocava numa caixinha ou numa vasilha, o que ele tivesse à mão. Cada ovelha que passava era mais uma pedrinha. Se passassem 10 ovelhas, 10 pedrinhas. 20 ovelhas, 20 pedrinhas. No retorno dessa pastagem, cada ovelha que entrava novamente no pasto, né, era uma pedra que ele retirava daquela caixinha. Então, se todas as pedras fossem retiradas daquela caixinha, significava que todas as ovelhas que tinham saído era a mesma quantidade das ovelhas que tinham voltado. Então, era dessa forma que eles trabalhavam com a contagem, porque não tinham os números. Só que aí, as ovelhas passavam a procriar, né? E essa procriação elevava a quantidade, elevava o número de ovelhas, o que dificultava a contagem com as pedrinhas. Então, eles precisavam de fazer esse sistema de numeração, esses números, para poder representar aquela quantificação de tudo aquilo que eles necessitavam no dia a dia. E aí foi onde surgiram os números, onde surgiram as representações numéricas das quantidades que eles tinham necessidade de utilizar, de representar. E aí foi da necessidade de representar essa quantificação que eles necessitavam que acabou surgindo a representação de números, né? Não como a gente conhece hoje, mas uma representação numérica para facilitar a vida daquelas pessoas que necessitavam quantificar alguma coisa. Foi onde surgiram, né, os sistemas de numeração egípcio, por exemplo, e o sistema de numeração romano, né? E o nosso próprio sistema de numeração decimal, que a gente vai falar mais na frente. O sistema de numeração egípcio, por exemplo, foi aquele sistema em que as pessoas utilizavam não números, mas objetos, desenhos de objetos para representar determinada quantidade. Por exemplo, o número 1 era representado por um bastão. Era um desenho, era um objeto que todo mundo conhecia e ele foi utilizado por muito tempo no Egito para representar o número 1. Então, quando queriam representar o número 1, representavam por um desenho de um bastão. Quando queriam representar o número 10, representavam o número 10 com o desenho de um calcanhar, por exemplo. Então, essa intuição de quantificação foi ganhando forma numérica. A cada vez que os egípcios queriam representar o número 5, por exemplo, eles desenhavam 5 bastões. Quando eles queriam representar
10 unidades, ou o número 10, eles desenhavam simplesmente o calcanhar. Já não desenhavam 10 bastões, mas sim um calcanhar. Isso foi facilitando a quantificação, a representação da quantificação no sistema egípcio, no sistema de numeração egípcio. Já os romanos, por exemplo, resolveram identificar o seu sistema de numeração com letras. E aí eles utilizam algumas letras para representar determinadas quantidades. Por exemplo, para representar o número 1, eles utilizam a letra I. Para representar o número 2, 2 letras Is. Para representar o número 3, 3 letras Is. Aí você pergunta, professor, então para representar o número 4, 4 letras Is? Não. No sistema, se fosse no sistema egípcio, sim, seriam 4 bastões para representar o número 4. Mas no sistema romano, não. No sistema romano, eles criaram letras e cada letra só pode ser repetida até 3 vezes. A partir da 4ª vez, essa representação numérica tem que ser realizada por uma composição de letras. Então, por exemplo, nós temos o número 3, que é representado por 3 letras Is. E temos o número 5, que é representado pela letra V. Então, para eu representar o número 4, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a letra V, que equivale ao 5, e para chegar, eu estou no 5, para chegar no 4, eu preciso de tirar uma unidade. Então, o número 4 vai ser representado por uma unidade, que é a letra I, e mais 5 unidades, que é a letra V. Sempre da esquerda para a direita. Isso significa que da esquerda para a direita, quando eu tenho uma letra de menor valor, eu preciso de subtrair aquela letra que é de maior valor da letra de menor valor que está à esquerda. Então, 5 menos 1 dá 4. Por isso, a representação do número 4 no sistema romano é a letra I primeiro e depois a letra V, que significa 5. O nosso sistema de numeração decimal, ele se diferencia dos outros sistemas que a gente falou anteriormente, porque ele é um sistema de numeração aditivo. Os outros sistemas de numeração, eles eram compositivos. O egípcio e o romano, por exemplo, para que eu escrevesse e eu representasse o número, eu precisava e preciso de compor objetos ou letras para formar determinado número. Por exemplo, se eu quiser representar o número 4 no sistema egípcio, eu tenho que desenhar 4 bastões, compor um bastão, mais um bastão, mais um bastão, mais um bastão. Se eu quiser, por exemplo, representar no sistema de numeração romano o número 3, eu tenho que desenhar 3 letras Is. Então, eu tenho que compor 3 letras Is para poder formar o número 3. No meu sistema de numeração decimal, isso não acontece. Ou acontece diferente. A gente adiciona os valores posicionais de cada número. Cada algarismo tem o seu valor posicional, né, num determinado número. E é aquele valor posicional adicionado ao outro valor posicional do outro algarismo que forma a quantidade, a numeração daquele número. Como a gente falou em algarismo, eu quero passar para vocês uma curiosidade. Esse nome algarismo, ele vem exatamente de um árabe que aperfeiçoou e que difundiu o nosso sistema indo-arábico, nosso sistema de numeração decimal. O nome desse árabe era Al-Khwarizmi. Por isso, Al-Khwarizmi acabou dando origem ao nome algarismo. E com essa curiosidade, eu encerro a nossa segunda aula, o nosso segundo encontro, e aguardo vocês na próxima aula, no próximo encontro. Até mais!